A inocência de Paulina. A malícia de Paola. Duas mulheres iguais, mas de personalidades diferentes. Um encontro. E a vida delas nunca mais será a mesma. Paulina Martins. É uma jovem de vida simples, vive numa praia de pescadores e trabalha duro para sustentar sua mãe, Paula, muito doente que precisa de remédios caros. Ela tem o apoio da melhor amiga Célia e está noiva de Osvaldo. Contudo, o rapaz engana Paulina com outra mulher da capital e abandona a moça no momento que ela mais precisa. É num clube granfino do litoral que Paulina trabalha para ajudar a mãe com tuberculose avançada. Nesse mesmo clube está Paola Bratil, uma mulher rica, casada, cansada da família, e tudo o que mais quer é sumir por uns tempos. Ela está de passagem pelo litoral acompanhada de seu amante, Luciano Alcântara. O primeiro encontro delas acontece no toalete. É quando Paola Bratil fica frente a frente de Paulina Martins e entra em choque com a incrível semelhança que existe entre as duas. Paulina não consegue distinguir que elas são idênticas por se tratar de uma mulher refinada e muito bem vestida. Mas a perspicácia aguçada de Paola instiga que elas poderiam ser irmãs gêmeas e até a semelhança nos nomes deixa a mulher impressionada. O encontro com Paulina desperta em Paola o desejo de mandar a moça que ela acredita ser uma sósia para a mansão da família Bratil, na qual todos acreditam que ela está em viagem para cuidar da saúde. Para comprovar que Paulina é sua sósia, Paola convence a moça de se vestir como ela em troca de uns trocados. Muito além, ela oferece mais dinheiro para Paulina ser sua substituta na casa dos Bratil, mas a proposta é recusada pela mulher honesta. Paola conhece e conquista o milionário Alexandre Farina, e se apressa para colocar seu plano em prática para viajar com seu novo amante. Percebendo que sua sósia está tentando evitá-la, Paola decide procurar Paulina e conhece Paula, que passa mal ao vê-la e é levada às pressas para um hospital. Antes disso, a mulher deixa uma carta para Paulina, revelando um grande segredo. Enquanto isso, Paulina está no clube se passando por Paola para Luciano, quando recebe a notícia da morte de sua mãe. Passado alguns dias, Paola tem um plano com a colaboração de Luciano, que vai obrigar Paulina a aceitar a substituição. Sem que sua sósia perceba, Paola coloca uma valiosa pulseira na bolsa de Paulina e acusa a moça de roubo. E assim, muito assustada, Paulina é pressionada por Paola se passar por ela durante um ano, na mansão dos Bratil. Paola é casada com Carlos Daniel Bratil, neto de Dona Piedade e pai de Lisete e Carlinhos, que são filhos do primeiro casamento do jovem viúvo. Stephanie é sua irmã, que foi adotada quando criança e é uma mulher muito querida pela governanta da casa, Adelina, mas ela é extremamente religiosa e amargurada por causa das traições do marido Willy com sua cunhada. Paola começa a preparar a substituta para viajar em 6 dias, em que ao mesmo tempo planeja suas longas férias ao lado de Alexandre Farina. Em pouco tempo, a transformação de Paulina é surpreendente, e viaja para a capital, em meio às dúvidas e inseguranças com posse do diário de Paola que foi-lhe entregue para instruir-se de seu comportamento. Em sua nova casa, a nova Paola é recepcionada por Carlos Daniel, que se apaixona logo que o conhece e se encanta por seus filhos Carlinhos e Lisete. Ninguém percebe a substituição, apesar da voz leve e algumas atitudes estranhas. Os que a detestam, como Stephanie, Adelina e Rodrigo, irmão mais velho de Carlos Daniel, acreditam se tratar de um plano mal intencional. São muitos que a odeiam, mas são mais as pessoas que admiram, como Lalinha, a empregada fofoqueira da mansão e principal cúmplice de Paola, que sabe das aventuras de sua patroa. Paulina é surpreendida com o estado de saúde vulnerável de vovó Piedade, que está sempre se embriagando trancada em seu quarto, clamando pela volta de Paola para que lhe traga um pouco de conhaque, seu considerado remédio, hábito que começou depois da morte de seu marido e do único filho, e que foi sustentado pela verdadeira Paola Bratil.
A usurpadora sabe que está proibida de dar bebidas alcoólicas, mas na contravontade de Carlos Daniel, ela se dispõe a tirar a bebida aos poucos e contrata um novo médico para tratar o vício de Piedade. Outra situação que Paulina tenta resolver é a questão com Carlinhos, um menino muito sensível e de carência afetiva. Os sentimentos maternais da usurpadora com seu filho que a outra não tinha, faz Carlos Daniel duvidar de sua mulher, mas os encantos da nova Paola convence o homem em querer mudar. Se não bastasse as implicâncias de Stephanie, os assédios de Willy e a procura constante de Carlos Daniel por carinho, Paulina tem de lidar com as insistências do pintor italiano Donato D'Angeli, outro amante de Paola que quer a todo custo terminar um quadro dela nua. A perseguição de Donato força a usurpadora a revelar que não é Paola, que ao saber como aconteceu a substituição resolve deixá-la em paz. Em Paris, Luciano conhece Leda, prima dos Bratio, e sabendo de quem se trata, decide voltar com ela para o país para chantagear a usurpadora. Paola está em Mônaco com o milionário Farina e sofre um grave acidente de carro, ficando entre a vida e a morte. A cerâmica Bratio, que produz cerâmicas da mais alta qualidade do país por várias décadas, passa por um momento complicado. Com a falta de novos investidores, os Bratio decretam falência total, e os operários insatisfeitos em perder os empregos, fazem uma paralisação. É então que a nova Paola entra em cena para negociar com os grevistas inseguros, para o desprazer de Rodrigo, que não suporta a presença da mulher na empresa. Vovó Piedade rapidamente supera o alcoolismo e apoia todas as decisões da usurpadora para salvar a fábrica Bratio da crise por incompetência de seus netos. A senhora é a primeira a desconfiar que está de frente de uma substituta de Paola Bratio, mas prefere guardar o segredo. Destemida em ajudar os Bratio, Paola procura saber a real situação da fábrica com Patrícia, mulher de Rodrigo. Depois de conhecer de perto os prejuízos, ela assume os negócios da empresa e consegue atrair novos clientes. Apesar do comércio começar a entrar nos eixos, a fábrica ainda precisa de um capital financeiro e sofre com a falta de garantia dos bancos. É então que Paola toma conhecimento de Douglas Maldonado e o procura para pedir um empréstimo. O empresário é um milionário recluso da sociedade em sua casa com seu mordomo Braulio, depois que foi abandonado por uma mulher. Ao conhecer Paola, o magnata confunde com Noélia, sua namorada que foi responsável por todo o seu sofrimento. Encantado pela usurpadora, Douglas não hesita em ceder o empréstimo, mas em troca quer que Paola fique à frente da concessão, o que deixa Carlos Daniel enciumado e revolta Rodrigo, que se recusa a receber ordens de sua cunhada e abandona a presidência da fábrica. Embora os conflitos com Stephanie, Paola convence a mulher de se produzir e se vestir melhor para reconquistar o marido. Stephanie surpreende nas mudanças, e faz as pazes com Willy, para a felicidade de Adelina, que festeja a evolução de sua protegida que volta a ser a mulher de antes, e logo anunciará uma gravidez. Com a fábrica Bratio salva, Paola tenta intervir as investidas de Leda para cima de Carlos Daniel, que voltou para o país disposta a reconquistar o ex-namorado, e além disso, tem a nova secretária de seu marido, Verônica, que Carlos Daniel está fascinado. Para piorar, o marido ameaça se separar e buscar amor nos braços de outra mulher, o acidente de Carlinhos que cai de um cavalo e precisa de muletas para se movimentar, e Luciano, que aparece exigindo dinheiro, para não desmascará-la. Insatisfeito por não ter conseguido manipular Paulina, Luciano denuncia a substituição para Carlos Daniel, que ainda descobre a infidelidade de sua mulher, e se revolta contra a usurpadora, que não compreende os motivos de sua frieza. Rodrigo já não tem dúvidas quanto à falsa Paola que cai em incompatibilidade de uma história que nunca aconteceu. Já Stephanie fica paranoica e cisma que a impostora possa ser um perigo para os Bratio. Paola é surpreendida com a ligação da verdadeira Paola Bratio que se recuperou do trágico acidente, e anuncia que está voltando, enquanto Alexandre Farina ainda se recupera de sérias sequelas. Todos já sabem da usurpadora, e esperam o momento certo para desmascará-la junto a Paola e mandá-la para a cadeia. Outra que fica convencida das boas ações da usurpadora, é Adelina, que implora para que aconteça o que acontecer, não desista de ajudar os Bratio, o que confunde Paulina.
Vovó Piedade teme que sua protegida esteja sendo acuada e alerta Paola, que seus netos já sabem que ela é uma usurpadora, e com medo de represálias decide ir embora. Antes de fugir, Paulina deixa o diário de Paola nas mãos de Lalinha para que seja entregue a Carlos Daniel, que percebe que se apaixonou pela usurpadora e mais devastado fica, quando descobre nas páginas do livro todas as atrocidades de sua mulher. Carlinhos descobre que sua mãe foi embora, e decide procurá-la na rua, e a usurpadora é acusada de sequestro. O garoto é encontrado caído num barranco muito ferido com uma forte pancada na cabeça por uma boa senhora, Isabel, vendedora ambulante que se apega ao menino como seu neto que desperta com amnésia, e passa a chamá-lo de Grumete. Sua irmã Antônia acredita que o garoto seja um problema e insiste em expulsá-lo de casa. Já Moacir, um amigo das irmãs, é um bom homem que aparece para entreter a criança com suas fantasiosas histórias de pescador. No litoral, Filomena está arrumando a casa para a volta de sua amiga Paulina, quando encontra a carta de Paula e envia para Célia na capital. A verdadeira Paola Bracho regressa de viagem quando descobre que a usurpadora fugiu antes do prazo. Todos da mansão são orientados de evitar que a mulher saiba que foi descoberta, e entra em contradições quando encontra uma nova família. Paola percebe que é detestada pela vovó Piedade e seu marido Carlos Daniel, que evita seus encantos. Ainda na capital, Paulina encontra Célia e consegue um emprego como cuidadora de uma idosa na casa de Lourdes. Nesta mansão, a moça reencontra também Osvaldo, que se casou com Lourdes por dinheiro e vive infeliz com sua mulher. Para tratar de Dona Zenaida, que sofre alguns lapsos de memória, Paulina procura um médico geriatra para a mãe de Lourdes, que também precisa de atenções especiais de sua filha. Douglas Maldonado convida Paola para uma visita e nota não se tratar da mesma mulher, que, desconfiada de sua família, não hesita aceitar a proposta do milionário para uma viagem juntos. Paola tem a certeza quando suborna Lalinha, que revela que todos sabem da usurpadora. Paulina descobre pelos jornais o desaparecimento de Carlinhos e decide voltar para encontrar o menino e desmascarar Paola Bracho, que foge do país com Maldonado. Antônia descobre que Grumete está sendo procurado pela verdadeira família rica, e decide pedir um resgate em cumplicidade de sua vizinha, Marina, porém Isabel descobre o jogo, e decide entregar a criança para a polícia. Carlos Daniel recebe a ligação das mulheres que viaja para encontrar o filho, e prender todos os cúmplices, que ele acredita ser da usurpadora. De volta à mansão dos Bracho, Paulina é novamente confundida com Paola e reencontra a vovó Piedade, que se emocionam, porém esclarece sua verdadeira identidade, e descobre que a outra fugiu com Douglas Maldonado. Com a denúncia do desaparecimento de Carlinhos, o delegado Merino decide investigar também o crime de usurpação. Convencida pela vovó Piedade, Paulina vai atrás de Carlos Daniel e revela ser a usurpadora que veio ajudar a encontrar o Carlinhos. Sentindo a desconfiança do homem, ela decide se entregar à polícia quando encontra Carlinhos no caminho muito assustado. Quando Antônia descobre que sua irmã estragou seus planos, agride Isabel com tapas e socos. Douglas e convence que Paola foi Noélia no passado, mas a mulher, já sabendo que foi descoberta, cai desacordada e é deixada numa clínica com um quadro irreversível. Enquanto isso, Antônia, Isabel e Moacir são descobertos e presos pela polícia como sequestradores, porém Isabel e Moacir são soltos por intervenção de Grumete. Carlos Daniel se convence da inocência de Paulina, e a pedido dele, que declara seu amor, volta para a mansão como Paola, para despistar a polícia que procura pela usurpadora. Com exceção de Rodrigo, que reconhece se tratar de uma boa mulher, Stephanie e Willy ainda acreditam que a usurpadora é uma ameaça e abandonam a casa. É quando Willy convence a mulher de reivindicar parte de sua herança dos Bracho. Stephanie fica histérica quando descobre que Willy tem um caso com Viviane, uma das operárias da fábrica e namorada de Leandro, também funcionário, e é hospitalizada às pressas após sofrer agressão por cobrar explicações do marido. Mesmo descontente, Stephanie é obrigada a aceitar Paulina como sua doadora devido à compatibilidade do tipo sanguíneo, para salvar a vida de seu filho, que não sobreviveria a um parto prematuro. Por coincidência, Carlos Daniel descobre que Paola também está internada na mesma clínica, com um quadro raro de psicomotor.
Interessado no dinheiro de Stephanie que os irmãos dela se negam a liberar, Willie se alia a Leda para denunciar a usurpadora. Na cadeia, Paulina descobre que Paola é sua irmã gêmea pela carta de sua mãe que foi interceptada pela polícia, e portanto, sendo sua única parente viva que foram separadas na infância pela condição de pobreza de Paula, decide assumir todos os crimes e se afastar dos Bracho. Conhecendo a honestidade de sua ex-namorada, Osvaldo se compromete a ajudar Paulina para recompensar o pouco do mal que foi lhe feito no passado, e contrata o advogado Edmundo Serrano para defender o caso, contra a vontade da moça. À vista disso, as dúvidas de Carlos Daniel de que Paulina seja culpada, e seus cúmplices estejam próximos para ajudar, assombram o homem, que revoltado decide expulsar Isabel e Moacir que estavam na mansão atendendo um pedido de grumete. A criança teme ficar longe da mulher que ele considera sua avó, e desce rolando escada abaixo. Quando Carlinhos acorda, esclarece todo o mal-entendido de seu sumiço, mas não recorda de conhecer Moacir e Isabel, que entendem o desprezo do garoto que recuperou a memória e decidem se afastar da família. Por acaso, Elvira flagra Paola em seu quarto do hospital, e é obrigada a acabar com a falsa doença, porém, promete recompensar a enfermeira para manter a mentira, e a torna sua cúmplice. Paulina é transferida para o presídio feminino e sofre com as provocações da briguenta Antônia que culpa a usurpadora por ainda estar presa. Porém a barraqueira consegue o alvará de soltura com a ajuda de Paulina, e volta para casa arrependida de seus erros, e faz as pazes com Isabel. Apesar do ambiente hostil, a mulher consegue alguns privilégios do galanteador diretor, que libera Paulina para visitar a irmã na clínica. Paola começa a simular uma recuperação de seus reflexos e movimentos a tempo de acusar friamente Paulina nos tribunais, sabendo que seu marido e a usurpadora estão apaixonados. Durante o julgamento, Paulina se declara culpada para proteger Paola, e apesar de sua declaração e do falso testemunho da irmã, Edmundo consegue diversas evidências que comprovam a inocência da usurpadora sem comprometer Paola, um desejo de sua cliente. Luciano aparece no tribunal para declarar a favor de Paulina. O homem está casado muito arrependido de suas irregularidades, e devolve todo o dinheiro que tirou de Carlos Daniel para denunciar a substituição. É perante o júri que Carlos Daniel descobre que Paola e Willie foram amantes. Neste mesmo período, Viviane suspeita que ficou grávida de Willie e tenta coagir o malandro a se divorciar de Stephanie para se casar com ela, porém sofre ameaças e agressões dele. Stephanie descobre que o marido continuava visitando a amante, e o desgosto faz o parto se antecipar, e ela dá à luz um menino. Paulina deixa o presídio, e descobre que Douglas Maldonado foi embora do país nomeando herdeira de uma grande fortuna por gratidão, em ajudá-lo a superar sua depressão. Ela está determinada a cuidar exclusivamente de Paola, que recusa sua proposta e anuncia que voltará para casa para infernizar a vida dos Bracho. Para tentar tirar parte do dinheiro que a irmã ganhou, a dissimulada exige $1 milhão para deixar Carlos Daniel em paz, e tenta uma conciliação com Leda, para impedir que Paulina e seu marido fiquem juntos, mas o pacto com a Duas Caras não sai como combinado. Edmundo Serrano está apaixonado por Paulina Martins e pede uma oportunidade para conquistá-la. Viviane descobre que não estava grávida e volta arrependida para Leandro, que a perdoa, se casam e serão pais de gêmeos. Osvaldo está disposto em recomeçar uma nova vida após acertar o divórcio com Lourdes, e procura Paulina para pedir ajuda, quando a nova amiga o convida para trabalhar na Cerâmica Bracho como gerente de vendas, onde ele conhece e se apaixona por Verônica. Certo dia Willie reaparece na fábrica, e é surpreendido por socos de Carlos Daniel, que é ferido pelo cunhado covarde que portava uma arma. Após a recuperação, Carlos Daniel decide fazer uma viagem em que conhece Isabel Vidal. Leda persegue Carlos Daniel, determinada a não perder o homem para nova adversária. Quando descobre por Leda que seu marido conheceu outra mulher durante a viagem, Paola faz um pacto com Willie para se vingar dos Bracho e queimar a empresa da família, e põe fim na farsa que estava paralítica. Horrorizada com que Paola Bracho seja capaz, Elvira se arrepende, e resolve deixar o trabalho. Quando Paola descobre que Elvira revelou suas mentiras para a Piedade, ela decide castigar a enfermeira.
Durante uma discussão no carro, Elvira tenta parar Paola, que perde o controle do veículo que despenca de um despenhadeiro. O carro capota e as duas são jogadas para fora e resgatadas por moradores, que encontram Elvira já sem vida, e Paola ainda vive, mas seu estado é muito grave. Arrependida de suas maldades, Paola está morrendo e faz Paulina prometer se casar com Carlos Daniel. Além disso, suplica pelo perdão do marido e confessa que se aliou ao Willy para queimar a fábrica Brátil. Leda Duran desiste de Carlos Daniel, que não consegue esquecer a usurpadora, e decide voltar para a Europa. Tudo o que Willy mais quer é ficar com todo o dinheiro de Stephanie que acabou de receber da família e decide roubá-la, sem antes descobrir que sua mulher é filha de Adelina. Sabendo pelo malandro, ela obriga Adelina a contar a verdade, que é sua mãe, e perde a razão de tantos desgostos causados pelo marido, que é preso tentando queimar a fábrica Brátil, e sentenciado a 8 anos de cadeia. Sem perspectiva de melhora, Stephanie é internada no manicômio, enquanto o filho fica aos cuidados de Patrícia e Rodrigo, que prometem ser bons pais. Paola entra em coma e morre, depois de receber o perdão de Carlos Daniel. Algum tempo depois da morte de Paola, Paulina aceita a proposta de casamento de Edmundo, já sabendo que a usurpadora é apaixonada por Carlos Daniel. Porém, ela se arrepende durante a cerimônia e o advogado a isenta do compromisso para procurar o amado. Por razão disso, Carlos Daniel procura Paulina, que depois de muita insistência dele, compreende que não poderá esquecê-lo e aceita se casar. Os noivos apaixonados agora esclarecem a verdade da substituição para Carlinhos e Lisete. E por fim, Carlos Daniel Brátil e Paulina Martins se casam.